Nesse momento de crise, de falta de arrecadação, ou seja, de necessidade de arrecadar mais, se a gente não possa combater a sonegação fiscal com mais efetividade. Então, com essa ideia, eu queria até saber também do palestrante o que é que ele acha da gente tentar otimizar esse tipo de trabalho, de combate à sonegação. E eu vejo que isso só vai dar certo se houver um comprometimento de fisco, procuradoria, com o Ministério Público. Funciona com convênio, funciona, é todo mundo de mãos dadas. Então, PGM, fisco e Ministério Público ou Delegacia de Crimes Tributários, para que as informações que vocês colhem na fiscalização possam ser repassadas para o Ministério Público, para que efetivamente essas empresas possam sofrer uma forma de coerção. A forma que a gente encontra na sonegação fiscal é essa, é coerção, é chamar e falar, amigo, se você não pagar o que deve, você vai sofrer com ação penal, né? Porque o crime de sonegação fiscal, o pagamento extingue a punibilidade do crime. Então, para a gente é interessante porque arrecada e aí força o sonegador a promover o pagamento para evitar uma sanção criminal e o nome dele ficar no rol de culpados, enfim, tem uma série de consequências em razão disso. E aí fica essa pergunta e obrigado pelo convite. Paulo. Cumprimentar, ele prefere não ser taxado como palestrante, né, mas fez uma abordagem muito precisa, muito rica aqui a nós, sobre a questão da questão tributária nos municípios, no Estado. Cumprimentar também Trindade aí pela iniciativa, né, o SINAF trazendo aí esse debate nesse momento extremamente importante. Eu atribuo à lei orgânica da administração tributária uma questão fundamental hoje para a eficiência da máquina arrecadatória, certo? Eu colocaria aqui, por exemplo, a questão da renúncia fiscal ou dos benefícios fiscais. Hoje, o Estado de Sergipe, em 2015, dados oficiais da Secretaria da Fazenda, estudos, né, colocam como benefício fiscal, em 2015, o Estado abriu mão de 1 bilhão e 500 milhões de reais. E essa estrutura de benefício fiscal, os pareceres para a concessão dos benefícios fiscais, eles não são impeditivos na concessão do benefício, porque o benefício é concedido pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial, que é vinculado à SEDETEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e tal, Industrial, e os pareceres da tributação da Fazenda Estadual são, na maioria, invariavelmente, contra a concessão dos benefícios, certo? E quando chega lá na SEDETEC, os pareceres não são levados em consideração, e os benefícios fiscais são concedidos, sem os devidos impactos, por exemplo, né, sem os estudos de compensação, porque a lei de responsabilidade fiscal define que para a concessão do benefício fiscal você tem que ter a previsão de como você vai compensar aquela renúncia que você está fazendo. E nada disso é levado em consideração. Então, eu acho que a LOAT tem um aspecto fundamental nessa questão da autonomia, certo? Passa por aí uma das questões, por exemplo, é a questão do benefício fiscal, que hoje é uma questão essencial. E nós temos aí de fazer uma campanha, viu, Trindade? Porque essa questão da LOAT, a FENAFISCO, a UNAFISCO, a FENAFIM, está todo mundo envolvido, mas a gente não tem conseguido levar essa campanha no dia a dia, lá nos nossos locais, nem empolgar os auditores fiscais em relação à importância da LOAT. Então, eu considero ela como fundamental. Agora, eu gostaria de fazer uma indagação a Carlos sobre, nessa questão das alterações a nível de LOAT, certo? Como ele entende e como ele acha que deva vir, por exemplo, uma reestruturação e uma segregação entre a questão tributária, a arrecadação e a questão das despesas, que muitos estados hoje têm, e alguns municípios também já ido nessa linha, de separar, certo, a arrecadação, digamos assim, a parte da tributação em relação à despesa. Hoje, por exemplo, a maioria dos estados você tem num órgão só o controle da arrecadação e da despesa. Como é que ele vê isso? Está entendendo? Se é uma questão importante, porque eu tenho uma visão, mas gostaria de ver a experiência e a fala dele, certo? E uma outra coisa também é até que ponto essa questão do benefício fiscal também poderia estar
bem definida nessa estruturação de uma lei orgânica da administração tributária. A primeira pergunta foi feita pelo Alberto, que é do Estado, né? Secretário da Fazenda do Estado. Secretaria da Fazenda do Estado. A pergunta foi: a gente já tem uma série de disposições na Constituição Federal que falam sobre autonomia. A gente até tratou algumas aí. Então, para que uma lei orgânica, né, se já existe já existem essas disposições? O primeiro motivo é que tem coisas que a gente precisa dizer e dizer, até que um dia a gente construa. Infelizmente é assim. E a outra coisa fundamental é que na PEC 186 vem a previsão de uma lei complementar de âmbito federal, num prazo de 180 dias, que vai dizer o que é realmente a atividade do fisco. É isso que vai unificar, eu não digo unificar, mas vai padronizar o funcionamento. É isso que vai dizer com mais clareza da especificidade, da carreira típica de Estado, do seu papel. Vai traçar, vai delimitar essa autonomia. Na PEC 186, além de dizer claramente, eu tenho ela aí, eu acho, se eu procurar, eu acho no meu notebook o projeto, mas eu passo para vocês. Além de dizer claramente que as administrações terão autonomia administrativa, financeira e funcional, diz claramente, né? Diz que em 180 dias, lei complementar dirá como acontecerá essa autonomia. Então, é uma coisa diferente. Vai obrigar a vir uma lei complementar. Essa lei complementar federal de âmbito nacional, que vai dizer da autonomia do fisco nas três esferas de governo, na União, nos estados e no município. Por isso que ela é importante. Agora, eu não nego que os municípios que quiserem começar, e deveriam até fazer isso, quiserem começar a instituir as suas LOATs, já devem fazer. Belém fez. Olha, outros fizeram. Mas, como a gente conversava hoje no almoço, fizeram leis que até chamaram de leis orgânicas da administração tributária. Mas, na verdade, não é. Porque essas leis estão cheias de sempre que possível, preferencialmente. Aí não funciona. Por exemplo, o cara bota lá, sempre que possível, tal cargo, que é um cargo importante, de decisão, será ocupado por um fiscal. Não resolve, porque sempre que possível, a administração diz que não é possível. Ou então, preferencialmente, está entendendo? Então, tem muitas aí, mas que não são. A de Belém é realmente uma lei orgânica que trata da autonomia. Então, o município que quiser fazer, já pode fazer, até melhor, porque um dia vai ser obrigado a fazer. Depois que sair a LOAT, depois que a PEC 186 for aprovada e que vier a lei complementar, todo mundo vai ser obrigado a fazer, lógico. A lei complementar vai dizer, o município terá um prazo de tanto tempo para fazer a sua lei orgânica, e ele vai ter que fazer. Sendo que, como já se sabe o que é que vem nessa lei complementar, já se pode antecipar. Um bom exemplo é ir lá no site de Belém, pegar o exemplo da lei de lá, adequar e tentar aprovar no seu município. Logicamente, com as adequações necessárias. Alguma dúvida? A outra questão foi sobre como melhorar esse combate à sonegação. Não é? O procurador falou. Procurador, não apenas o combate à sonegação, é importantíssimo isso, mas outras medidas anteriores até do que o combate direto à sonegação, é a própria estruturação. Hoje se perde muito por desestruturação. O município ele nem chega, o cara quer até pagar, mas o município não chega a ele. Ele quer até pagar. O carnê do IPTU não chega muitas vezes, ou então chega errado, com valor equivocado, não atualiza corretamente. Ou seja, a planta genérica, tem município que tem planta genérica sem atualizar há 10 anos, 15 anos, usa a mesma planta genérica. Tem município que nem tem planta genérica, né? Então, assim, otimizar, primeiro, a chegada ao contribuinte. O município tem que dizer, eu existo, e existo para você. Primeira coisa. Agora, combater a sonegação é imprescindível. Os convênios, as parcerias, o lado penal, né, que assusta,
Al Capone foi preso só por isso, né? Matou um bocado de gente, mas só foi por isso. Mostrar que isso também há um tipo penal, embora que um tipo meio amigão, né? Se o cara paga, fica livre, né? Mas há um tipo penal que realmente estabelece a pena, seria uma história. E também é o seguinte, trabalhar com algumas ideias de frente, para frente. Por exemplo, eu estava tentando ver aqui, daqui a pouco eu vejo o número. O ITBI nosso, lá em Salvador, ITIV, ele pode começar a ser progressivo. Porque, veja, tem uma súmula do Supremo, daqui a pouco eu olho aqui, porque está sem pegar, está atualizando logo agora, mas daqui a pouco eu vejo, que eu mandei para uma moça lá de Tibau do Sul, um dia desse, esse negócio, que eu dei aí dela, vou fazer, eu mandei. Tem uma súmula do Supremo, antiga, deve ter uns 15 anos ou mais, que ela diz o seguinte, deve ter mais de 20 anos, que ela diz o seguinte, que o ITBI, ele não pode ser progressivo. Ou seja, as alíquotas não podem ser graduadas de acordo com o valor do bem imóvel. Claramente, eu não sei o que animou o pessoal do Supremo no dia de dizerem isso. Eu não sei, disseram. Eu não sei por que isso, porque seria fundamental essa progressividade para cumprir o papel para cumprir a capacidade contributiva. Lógico, o sujeito compra um apartamento, uma casa, um terreno num bairro melhor, se ele escolheu aquele, ele pode pagar mais, uma alíquota maiorzinha. Pode ser progressivo. Mas aí o Supremo disse que não. Aí ninguém fez até hoje. Mas uma lei gaúcha, uma lei estadual, o ITCMD, tratou de forma progressiva o ITCMD. E olha que o ITCMD, por isso que eu defendo essa tese. A gente tem que provocar e ver o que é que dá. Porque, vê, no ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa, Morte e Doação, o sujeito que recebe aquilo ou em herança, ou então por doação, né, ele não se preparou para receber, não. Ele nem pediu. O cara chegou lá e deu a ele. Está aqui. Ou então morreu e ele recebeu por herança. Como ele não participou diretamente da aquisição, certo? Ele, para esse aqui, poderia se dizer, não, é injusto que ele pague uma alíquota maior, porque o imóvel que ficou foi num lugar mais caro. Qual é um bairro aqui de Aracaju que é mais... que custa mais o imóvel lá? O metro quadrado mais caro? Garcia. Pronto. O sujeito herdou um apartamento no bairro de Garcia. Se ele herdou, coitado, ele nem participou de nada. Ele ficou até triste, porque aquele ente querido morreu. Mas ele vai ter que pagar, se tivesse essa lei aqui, iria ter que pagar um imposto de doação maior, porque é num bairro melhor. Então, vamos lá, vamos trazer isso para o ITBI. Se no ITBI, aquele que paga, que é o adquirente, ele participou diretamente da compra, lógico, ele escolheu o bairro. Ele foi lá, levou a família, olhou, gostou, negociou, pichinchou para lá e para cá, e no final ele comprou. Se ele escolheu e participou, não tem como imaginar que essa alíquota não possa ser progressiva, porque se na doação ou na herança é progressiva, o sujeito ele é mais uma vítima, entre aspas, daquela operação do que um agente, né? Ele recebe sem fazer nada. O outro não, ele buscou aquele bairro. Por isso que o ITBI já pode ser progressivo. Eu digo isso ao arrepio da súmula do Supremo. Mas porque essa súmula ela já caducou. Não é? Concorda, procurador? A 656, ela caducou no seu conteúdo. Embora ela esteja valendo formalmente, mas a alma dela não tem mais sentido. Então, é hora dos municípios começarem a tornar o seu ITBI, ITIV, na Bahia, progressivo, porque fatalmente isso vai chegar no Supremo e o Supremo vai dizer numa linha, olha, não tem como segurar mais isso, que a gente abriu isso para a tributação estadual, né? Então, assim, algumas ideias, o tempo é curto, mas tem outras ideias para a gente avançar também no ISS, acompanhar melhor as taxas. Pouca gente olha para as taxas, né? Pouca gente olha para as taxas, né? Existe, para tudo quase. A taxa vai agarrada na cobrança de outra coisa. O lixo, como é que coleta o lixo? O lixo é industrial, o lixo é de hospital. Está sendo bem tratado isso? Porque custa mais para coletar um lixo e cuidar desse lixo quando ele é hospitalar. O município tem um potencial arrecadatório grande. Os royalties, o que vem de exploração mineral naquele município, do DNPM, você já tem muitas frentes. Se você olha todas as frentes, é como um paciente, ele está lá na UTI. Aí você não faz nada, ele morre, lógico. Aí você vai lá, dá água na hora certa, aplica o remédio, né? Dá a coisa que tem que tratar ele direitinho, aí ele vai melhorando. Se você trata de tudo que tem que ser tratado, o município, a sua receita, ele vai melhorar.
Não tem nenhuma dúvida, não. É otimizar todos os tributos, as transferências, cuidar do repasse do ICMS. Aqui em Aracaju, então, o pessoal faz o controle do repasse do ICMS. Pronto, importante. Importante porque o Estado ele distribui de uma forma sem tomar o cuidado. Deveria, a palavra distribuir, que está na Constituição, diz lá, o Estado entregará. Entregar não é abandonar, jogar. Não, entregar. Na entrega, o cara pergunta quem está recebendo, né? Como é o nome do senhor? Tome, assine aqui. Eu sei a quem eu estou entregando, né? Mas os estados, eles entregam como quem joga. Ele arrecada 100% do ICMS, fica com 75% e distribui, soprando no ar, os 25%. Vai cair para cada município o que corresponde ao seu IPM, ao seu índice de participação naquela receita. Se você não cuida disso, não vai atrás de olhar se esse índice está bem apurado, você perde. E às vezes é uma interpretação. Eu já vi situações, por exemplo, lá em Pernambuco, onde eu já ajudei muita gente a fazer, eu vi a situação que era o seguinte: operação com vasilhame, bebida, água mineral, entendeu? Indústria que trabalha com vasilhame. O vasilhame, ele não é, ele leva o produto, não é o produto em si, né? Então tem que saber fazer a conta para não perder. Operação de transporte, o ICMS, ele ocorre no local da prestação do início do transporte. Às vezes começa no município de Aracaju e quem está ganhando é o município de onde é a transportadora. Porque na nota tem transportadora tal, situada em tal município. Não é daquele município, é de Aracaju, porque foi lá que começou. É no local onde começa o transporte. Então, se você olhar a formação do índice com mais cuidado, vai arrecadar mais no ICMS. Então tem um bocado de trabalho que se pode fazer, junto com o combate à sonegação, que vai terminar ajudando na receita, né? Outra pergunta foi sobre esses benefícios fiscais, não é isso? Deixa eu ver. Sem apreciação dos parâmetros, né? Bom, isso é um problema muito sério. Os benefícios fiscais, os incentivos fiscais, antes deles eu queria falar de um ponto que sempre também me chama muita atenção, que eu entendo como um tiro no pé do fisco. Eu sempre entendo. Quando eu chego no lugar, o cara fala assim: a gente conseguiu arrecadar mais o ano passado. Foi mesmo? Deixa eu olhar como é que foi. O cara mostra. Quando eu olho, tu fizesse uma lei de refinanciamento, dispensando multa, juros, né? Para poder arrecadar. Ou seja, tu arrecadasse mais perdendo tributo. Veja, você abriu mão de receita para dizer que arrecadou mais. Não sei se é esse o papel do fisco, não. Eu penso que o fisco tem que, diante de uma proposta como essa, sempre se colocar de outra forma. Por exemplo, veio essa proposta. A gente quer fazer um refinanciamento, né, os famosos refis, né, que, na verdade, todos eles têm um viés deseducador. Todos eles. Porque o cara entra no primeiro, pode ver, né? Aí consegue a certidão negativa com efeito positivo, né? A famigerada certidão que dá direito a ele ser gente ainda. Aí ele vai para o próximo e vai para o próximo. E ele se deseducou. Aquele que não tinha essa característica passa a ter. Tem um município próximo ao Recife, que eu não vou dizer o nome por respeito, porque também estão gravando ali, que teve um caso curiosíssimo. Na época eu não pensava nem em ficar na federação ainda, mas me chamou a atenção que foi o seguinte: o prefeito fez uma lei de parcelamento, o IPTU, e cheguei lá, tinha um Celta, na época o carro popular da moda era o Celta, né, da Chevrolet, e tinha um Celta branco na frente da prefeitura, cheio de cartaz, com laço de presente em cima. Aí eu, para onde vai isso aí? Aí o cara falou: isso aí é uma coisa boa. O cara me disse ainda assim, né? O fiscal lá, é uma coisa boa. E é. Esse é o seguinte: os contribuintes do IPTU que estavam em débito, a prefeitura está parcelando, e se ele tiver com parcelamento em dia, a cada mês, apurando que ele está em dia, ele concorre a ganhar esse carro. Falei assim: e quem pagou em dia a vida toda, meu amigo? Não vai ganhar o carro, não? Tem chance? Não. Ou seja, lá o cara está dizendo ao contribuinte: olha, não pague, porque você vai ter diferença em juros e multa, e ao final pode ganhar um carro zero. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de lei, entendeu? Não? Abrindo mão de receita para arrecadar, dando prêmio a quem não pagou. Está entendendo? É um problema. Antes disso, então eu não queria perder essa oportunidade para falar sobre isso, mas o ponto específico da renúncia de receita, dos incentivos fiscais, que são dados de toda forma,
A princípio, no município, no ISS, ainda não se pode nem dar incentivo. Se você for olhar na Constituição Federal, diz que lei complementar vai dizer como faz isso. Naquele artigo que diz, 146, eu acho, diz assim, lei complementar vai definir um bocado de coisa. Lá no meio tem, dizer como é que se dá isenção, faz incentivo fiscal no ISS. Mas tu mandar toda hora, sem a lei complementar. A princípio, todos os incentivos fiscais no ISS são inconstitucionais. A princípio. Porque não tem lei complementar que diga como é que você vai dar, e diz lá, como é que você vai dar e retirar esse incentivo. Não diz. A gente não tem essa lei complementar ainda. Então, a princípio, todos eles são inconstitucionais, né? E esse estudo do impacto aqui, a gente não vê em quase lugar nenhum. E é um ponto de derrubar incentivo mesmo. Na hora que você não tem o estudo do impacto, porque, veja, depois da lei complementar 101, houve um tratamento muito mais cuidadoso na questão da receita. Um dia desse estava até um cara dizendo assim, a Constituição Federal não obrigou ninguém a criar os tributos. Não, tudo bem, pode ver, artigo 156 diz, os municípios poderão instituir. Poderá. O município nem precisava instituir até a lei complementar 101. Porque aí depois dela diz o quê? O artigo 11, o município terá de instituir, terá de arrecadar, né? E as regras dela são muito claras. E a gente não vê em canto algum essa história acontecer. E como é que a lei orgânica, que foi a pergunta do amigo, pode ajudar a combater isso? Se você vai ter a presença do fisco, do planejamento até a decisão, passando pelas etapas intermediárias, você vai ter a participação também do fisco na elaboração da lei tributária. Às vezes o pessoal faz a lei tributária e não ouve o fisco. Acontece, às vezes é na pressa. Vai lá, faz, quando vê, eita. E às vezes dá errado. Olha, em qualquer área é assim, pessoal. Quem tem que fazer a lei da saúde é a turma da saúde. Eu não me meto, porque eu não sei o que é dar injeção, camarada. Não vou poder me meter, Joane. Para dar injeção tem que limpar o braço do cara. Eu não sei fazer isso. Então, na saúde, quem faz a lei é a turma da saúde. Vai lá, discute, aí no final chama o procurador, que é um cara que, né, fez o curso de direito, aí sabe de hermenêutica, sabe de interpretação, sabe de Constituição, e pergunta, procurador, essa lei pode? Deixa eu ler. Aí ele lá, rapaz, dá não, porque aqui tu está dizendo que o enfermeiro que não lavar a mão, você vai cortar a mão dele. Não pode, não tem esse tipo de pena no Brasil, nem você pode legislar sobre isso. Então tá bom, vou tirar essa pena de cortar a mão do cara, né? Mas veja, quem fez a lei foi o cara da saúde. A educação faz a lei da educação, e assim vai. E é o fisco que faz a lei tributária. E ele pergunta à procuradoria se tem algum problema ali de inconstitucionalidade. Vai doer na Constituição? Vai não, tá bom. Então, a pergunta do amigo foi, vai ter, vamos evitar? Sim, porque a partir da lei orgânica da administração tributária, o fisco vai participar da discussão de todas as leis que envolvem a tributação. É uma instância que sem ela não vai ser feito nenhuma lei dessa, nenhum projeto de lei. Passa necessariamente pelo fisco. Na própria previsão, tem lá dizendo, Conselho Deliberativo do Fisco, que é aquele que vai unificar o entendimento, né? Conselho de elaboração de normas na área tributária, vai ter um pessoal que vai cuidar disso, vai elaborar as normas, entendeu? Então, essa turma participa, inclusive assina nota técnica, dizendo, o fisco municipal de Sergipe, aliás, de Aracaju, concorda com isso, com o projeto de lei número tal, encaminha dessa forma. Pronto, deu o parecer ali, se responsabilizou, né? Então, é nessa hora que ele vai olhar se houve um impacto de 2 anos, se está tudo sendo respeitado conforme diz a lei complementar 101, entendeu? Então, ganha sim, ganha o combate a esses incentivos fiscais que, na verdade, muitas vezes não são incentivos fiscais, não. São privilégios odiosos. Privilégio para grupos, é porta de corrupção? É. Às vezes é a forma de devolver o recurso da campanha? É. Vota em mim, que depois eu vou te dar um benefício fiscal? É um financiamento de campanha de forma diferente, transverso. Você vota em mim, depois, quando for editar, vai pensar que eu estou pedindo voto assim. Você vota no candidato e depois ele lhe dá o benefício fiscal. E aí o fisco vai participar disso. Queria agradecer a
participação da diretoria do SINAF, na pessoa do Jailton, do Emídio, da Luísa, da Marta, que contribuíram para que a atividade acontecesse, da Patrícia também, e a Fundação Semear, em nome do Carlos Brito, que é o presidente aqui da Fundação, né? E abrir o debate aí com a turma. Antes, eu queria deixar, Carlos, duas questões aqui como um pontapé, para você refletir junto com a gente. A primeira é sobre... eu fico sempre falando que nós somos futuros aposentados. Em que a LOAT fortalece essa nossa condição pós o momento que a gente deixa de estar aí na ativa e passamos a ser aposentados do fisco, né? Tem algum impacto nessa realidade? Tem alguma relação com a questão previdenciária? Como é que se poderia pensar isso? E o outro é... A LOAT, ela implica numa perspectiva de unificação da carreira. Por exemplo, aqui você tem auditores e fiscais. Em outros lugares deve ter nomes diferenciados. A LOAT, ela avança nessa situação e ela cria uma carreira somente, ela trabalha com uma isonomia, com uma igualdade em relação a isso, já que todos fazem o mesmo trabalho, né? Então, essas duas questões. Alguém gostaria de se inscrever? Eu vou controlar aqui a inscrição. Então, pessoal, quem quiser falar, por favor, se dirige ali ao pódio, tá bom? Alguém quer falar? Porque eu fiz duas perguntas. Se tiver mais uma ou duas pessoas, o Carlos já responderia o bloco de 3. Quando a gente responde, o cara já sendo contemplado também. Ninguém quer se manifestar? Você quer? Não? Então, eu vou passar para ele falar sobre essas duas questões que eu coloquei. Vamos lá. A primeira pergunta foi... o que acontece, né, de benefício até para o aposentado, no caso da aprovação da LOAT, né? Inclusive da LOAT aqui em Aracaju, no município próximo que está presente nessa reunião. O que acontece de bom para o serviço público como um todo? Veja, se você acende uma lâmpada num lugar escuro, já ilumina uma pequena área, né, daquele lugar. A LOAT é uma lei, é um instrumento que vai trazer, através da autonomia, um melhor funcionamento, uma melhor estrutura para aquele fisco. Ele vai arrecadar mais, com isso todos os servidores vão ganhar. O servidor que não é do fisco ganha também, porque vai poder ter um reajuste melhor, porque está se arrecadando melhor. Um lugar onde se experimenta autonomia irradia essa sensação de autonomia para outras categorias também, lógico, né? A gente conseguiu resolver algumas coisas no Brasil assim. A injusta escravidão precisou de gente fugir para o quilombo para de lá lutar por liberdade, e isso contaminava. Aí foi contaminando todo mundo, né? Então é preciso que a gente lute por isso. Mas diretamente, onde é que ganha o servidor aposentado? Quando a gente trata da autonomia orçamentária, a gente trata da condição de o fisco ter, na sua proposta orçamentária, aquela rubrica que vai tratar da sua política remuneratória, lógico. É o orçamento do fisco. Vai ter que bancar todas as despesas que envolvem o fisco. E, na hora de fazer a proposta orçamentária, havendo essa autonomia de orçamento, você vai contemplar o quadro do fisco. E como quem entra no fisco, quem entrou no serviço público, né, antes daquela emenda lá de 2003, 43, não foi 42, nem lembro mais agora, aqui mexeu na Previdência. 42, não foi 43, né? Foi 2004, não foi 2003. Não lembro. 40, né? Pronto. Quem entrou antes daquela emenda, que eu acho que é todos aqui, acredito eu, tem uma moça mais nova ali que eu acho que não. Mas não fique com raiva de mim, não, que eu vou dizer agora. Não, porque ela tem bem menos, né? Então, assim, mas quem entrou antes da reforma da Previdência, aquela reforma, né, tem direito a duas coisas. Tem direito à paridade e à integralidade. Paridade é o cara ganhar na aposentadoria aquilo que ganha quem está em exercício. Então,
Se eu tenho uma lei orgânica, tenho autonomia orçamentária, garanto ali a remuneração sempre condizente, sempre, né, digna para a categoria, o aposentado também vai ter direito. Porque tudo que eu der ao servidor em exercício tem que repercutir para o servidor que está aposentado. A não ser que seja uma coisa assim, a partir de agora quem tiver doutorado vai ter um direito a alguma coisa a mais. Aí não tem como você exigir que o aposentado faça doutorado, e nem ele vai querer fazer, né? Aí é uma coisa que não tem como esticar para ele, né? Mas todas as outras parcelas remuneratórias que sejam parcelas inerentes ao exercício do cargo, também é importante que seja assim, até porque só vale para aposentar aquilo que é inerente, só incorpora o que é inerente ao exercício do cargo. Sendo inerente, vai valer para ele também, e ele vai avançar também na remuneração. Isso é uma coisa, né, que a gente não pode esquecer. Quem entrou depois tem outra regra, que é a regra daquele negócio de 80% das remunerações, né, das melhores remunerações de 94 para cá, né? Tem um bocado de confusão. A Previdência, inclusive, dividiu os servidores ao meio. Tem um cara que sai com paridade e tem um que não sai, certo? Bom, então, garante isso. Garante o aposentado a ter um tratamento mais digno, como vai ter também o servidor do fisco, o que está em exercício. A outra questão foi sobre... eu já me esqueci da outra. É essa. Vai garantir o aposentado se ele tiver a paridade, não tem importância, vai ser bom para ele. Sim, pronto. Veja, a lei orgânica, a que vem, né, da PEC 86, depois a lei complementar que vem traçando os parâmetros, ela não vai falar disso, não. Mas no seu município, se tiver, vamos supor que existem duas categorias, um nome diferente, mas se as duas lançam tributo, e olha, o lançamento de tributo é a atividade nuclear do fisco, não é? Vamos supor, varrer rua é a atividade nuclear do gari. Limpar a via urbana é a atividade nuclear. Aí chega um prefeito e diz, não, eu quero agora fazer um concurso e vou chamar de auxiliar de limpeza urbana, superintendente de limpeza urbana, sei lá, como ele quiser chamar. Esse cara, se a atividade nuclear for limpar a rua, ele vai ser gari como o outro é. Então, seja o nome que foi dado num concurso ou no outro, haja diferença nisso, não importa se os 2 ou 3 categorias. Eu já passei em município que tem 4 categorias. Tinha fiscal de tributo, inspetor de tributo, auditor de tributo, e a quarta eu estou esquecido agora. Tem 4. Porque cada prefeito cismou de botar o nome que queria. Às vezes ele pergunta até um amigo, o que é que tu acha de botar tal nome? Bota aí. Aí bota. Aí vai ficando essa bagunça, né? Sendo que, se os 4 fizerem a atividade nuclear, os 4 são do fisco. E aí é preciso que na sua lei orgânica, porque, Carlos, a lei orgânica a LOAT, que vem pela 186, a 186 vai dizer, em 180 dias vai ter uma lei complementar. Essa vai dizer o que é que tem que ter na lei complementar. Até onde você tem autonomia, que é também para a gente não confundir autonomia com liberdade, e nem liberdade com libertinagem, né? Nem independência com inconsequência, né? Então a gente tem que saber até onde a gente vai, né? Então, é lá que vai, nem a atribuição do cargo com privilégio pessoal, que tem gente que acha que pode usar a viatura no domingo, não é para usar, né? Então, assim, vem os parâmetros nessa lei complementar, e vai dizer também a lei complementar assim, os municípios, os estados e a União editarão leis, e vai ser aí lei ordinária, mesmo, lei normal, lei de aprovação, com maioria simples, dizendo das atribuições que conforme tem nessa lei. Aí é nessa lei sua que você vai arrumar a casa, né, para não ter problema mais para frente. O cargo A, B e C, os cargos A, B e C, ficam transformados no cargo D, que lança tributo, se assim for, para não ter problema de burla a concurso, né? Porque se for botar um cara que não lançando, vai dar encrenca. Para ele, coitado, que vai pegar numa brasa, né? Não foi treinado para isso, nem fez um concurso que cobrou isso a ele, né? Como botar assim, o enfermeiro passa a ser cirurgião, não dá. Coitado, como é que ele vai abrir a cabeça do sujeito ali? Não tem condição, é uma cruz pesada para ele. Então não façam isso por maldade a ele, não. Se ele lança, tudo bem, se ele não lança, não dá. Você ajuda ele de outro jeito, não assim, senão você prejudica ele até. Aí faz uma lei arrumando a categoria nessa hora, certo? Aproveitar o ensejo. Mas não vai ser a LOAT que vai dizer isso, não. A PEC 86, não. Entendeu, Carlos? É a sua lei, que inclusive você já pode ir fazendo isso,
sem dificuldade nenhuma. Não, lógico, faz uma leizinha simples dizendo, se tiver alguma diferença, aqui as categorias assim, assim, assado, passam a ser essa, ou então, as atribuições são assim, bom, resolve, deixa todo mundo direitinho, né? Que não pode ter nenhuma diferença salarial, não pode ter nada, porque é feita a atividade nuclear. A atividade nuclear do juiz é julgar processo. Se um determinado estado quiserem chamar o cara de dono do direito, chame. Né? Mas ele continua sendo um julgador de processo. O que vale é a atividade nuclear. Certo? Pessoal, está aberto aí para o debate. Ninguém se manifesta. Chega aqui, Emílio. Depois. Boa tarde, meu nome é Emílio, sou fiscal de tributos e membro do fisco, do sindicato. Minha pergunta é o seguinte, alguns municípios, eu acho que Santa Catarina é um deles, o valor adicionado, né, o cálculo do valor adicionado, ele não passa pelo Tribunal de Contas. Eles lá, me parece que eles têm uma espécie de um conselho que representantes de outros municípios participam e representantes da prefeitura. A LOAT, no caso, ela instituindo a LOAT, essa competência do Tribunal de Contas de apurar o valor adicionado, ela pode tratar disso, ou isso só através de uma lei estadual tem que ser revogado através de uma lei estadual? Porque aqui também nós não temos Tribunal de Contas do município, é o Tribunal de Contas do Estado. Então, esse índice é sempre feito, ser reportado, né, a contestação do índice ao Tribunal de Contas do Estado. Quero saber se a LOAT pode tratar, né, e instituir uma comissão, como é lá, um conselho, né, eu creio que seja um conselho, para que eles julguem o índice do valor adicionado dos municípios. Ana, faz a sua também. Eu sou de Salvador, Ana Amélia Dória, presidente da Associação Baiana de Auditores Fiscais Municipais. Eu acredito que com a lei orgânica dos fiscos, nós teremos a carreira e as atribuições da administração tributária regulamentadas, né? Porque hoje há uma confusão muito grande nas atribuições, gerando discordâncias de carreiras, analistas que querem ser auditores. E lá em Salvador, por exemplo, nós tínhamos, no caso das carreiras, nós tínhamos a carreira de fiscais de tributos, eu não me lembro exatamente o nome, ela se tornou uma carreira de extinção e passou desde 1990 a auditor fiscal. Então, ficou aquela carreira lá em extinção, os auditores que estavam lá teriam mesmo a remuneração nossa, mas foi uma carreira em extinção e não há nós não temos dois tipos de auditores, o que faz ISS, o que faz IPTU. Não, todos os auditores têm as atribuições similares. E similares não, iguais. É depender apenas daquele momento de um cargo que exerça. Então, eu entendo que a lei orgânica vem organizar o funcionamento da administração tributária e da própria Fazenda, dizendo aonde vão determinados profissionais com os conhecimentos específicos, como no nosso caso lá em Salvador, os auditores fiscais. Temos tentado aprimorar, e acho que estamos conseguindo com bastante louvor, disseminar conhecimento. E para isso lá, para que cada vez aperfeiçoemos mais nossas atribuições, nós criamos lá uma escola fazendária e vimos promovendo cursos e para as entidades. Nós temos alguns filiados do interior, não são nem entidades, pessoas físicas do interior, porque nossa associação tem a base que é do estado da Bahia, cursos por videoconferência,
para que, na valorização também dos auditores fiscais e daqueles profissionais que têm a competência de lançar tributos. Também nesse sentido, estamos promovendo, criamos há 5 ou 6 anos, um congresso baiano de direito municipal. O senhor é da Procuradoria Municipal? Nós temos uma parceria importante com a Procuradoria do Município, lá em Salvador, e na realização de um congresso anual. Esse ano teremos dia 15 de setembro, e convido todos vocês a participarem. E nós tratamos exatamente dos temas municipais, né, na área especialmente de direito tributário. Com a LOAT também, eu acho que essas questões até do funcionamento, a organização, o treinamento, ficará mais definido, porque os recursos serão prioritários para a realização. Bom, enfim, eu então convido vocês para participarem do congresso, e temos que defender uma lei orgânica para a nossa carreira, sim. A Procuradoria lá de Salvador tem uma estrutura, não está em lei orgânica, mas, por exemplo, esse mês passado, nós vimos publicado no Diário Oficial uma resolução na qual o Conselho de Procuradores promovia procuradores. Então, existe já uma estruturação lá na Procuradoria do Município, muito interessante. Tá bom, obrigada. A pergunta aqui do Carlos foi com relação... Quem foi tua pergunta, não? Sobre o TCE? Não, foi do colega Emílio, né? O que eu entendi foi o seguinte, Emílio, que aqui em Sergipe, as impugnações do índice são feitas ao Tribunal de Contas, é isso? Pronto. Isso para mim é novo. Eu, em Pernambuco, e por onde eu já acompanhei isso, essa impugnação é feita à Fazenda Estadual, porque como é ela que apura o índice, dizendo que o índice é X para cada um, Y para o município, Z para o outro, é ela que vai ver se houve algum erro e considerar aquela impugnação. Eu não conheço a lei daqui, mas se aqui atribui isso ao TCE, na medida que você tiver a lei orgânica aprovada, né, a PEC 186 aprovada, que vier a lei complementar e que no seu município vier a sua lei orgânica, é o fisco que vai fazer esse contato com quem resolve. Se aqui é o TCE que vai responder, que seja ele. Mas você vai ser a pessoa do fisco, ou quem o fisco designar, ou uma comissão, que vai fazer esse contato lá. Porque, na verdade, esse é um índice apurado pelo Estado, com base no valor adicionado nas operações. E não só isso, tem também uma questão ambiental, educacional, né? Não sei se aqui tem, mas lá em Pernambuco tem, e por aí eu já vi isso também. Município que tem a nota no IDEB maior, aí tem, a média maior no IDEB, né? Município que morre menos pessoas por crime violento, porque cuidou da segurança, sei lá, não tem nem como porque não tem guarda, mas eles imaginam assim, deixou a iluminação pública melhor, aí ganha. Município que recebe no território dele um presídio, porque ninguém quer presídio, né? Então, vai uma compensação. Município que poluiu menos naquele período, vai uma compensação. Então, eu não sei se aqui também é assim. Tem isso, não? Esses critérios socioambientais, educacionais? Ainda não. Pois lá tem. E em outros lugares tem também. De modo que, em cada lugar desse, quem vai sempre dizer, atualmente, quem diz onde eu vejo por aí, é sempre a Fazenda Estadual, porque foi ela que apurou o índice. Ela, com base nas informações que ela tem, ela apurou. E disse, olha, aqui em Sergipe, Aracaju tem direito a ficar com 13%, 14%, 11%, sei lá, desse repasse. Eu não sei quanto é. Quanto é o índice aqui de participação? 10%, 20%, não sei. 36%. É um grande índice, né? Então, Aracaju fica com 36%. Bom, e Aracaju não concorda. Ele acha que deve ser 40%. Aí ele vai impugnar esse índice. Acontece que, a partir da LOAT, da sua LOAT aqui, que vai nascer, pode nascer agora, se você conseguir aprovar, ótimo. Mas só vinha nascer depois de tudo, né? Da PEC 186 e da lei complementar. Aí vai ter um grupo
dentro do fisco que vai cuidar disso. E esse grupo é o que vai ter a competência para fazer isso, juntamente a esse órgão que faz a definição, né? Que não vai poder ser você a dizer qual é o seu índice. Você vai só impugnar, reclamar, não é esse. Isso que ela falou, ela disse o seguinte, que lá em Salvador tem um grupo que cuida disso. E é muito bom que tenha mesmo, porque dá um resultado muito bom. E qualquer vírgulazinha, qualquer casa decimal que você mexa no índice, como ele incide sobre a receita do Estado, é muito bom. E o ICMS é um tributo que arrecada bastante. Então, o que você conseguir melhorar já é uma receita muito boa. Também no meu município a gente tem um grupo de pessoas que cuida disso e tem dado uma resposta muito interessante. Às vezes a interpretação da lei, é o preenchimento da nota com erro, entendeu? É uma interpretação de que o fato gerador não é naquele lugar, depende muito. E você vai ali, conserta, faz a impugnação e pronto. Boa tarde, sou Wallace, auditor de tributos. Em relação às impugnações a que Emílio se referiu, na verdade, na prática, existe uma certa anomalia aqui em Sergipe. Por quê? Porque a impugnação é feita ao TCE, do ponto de vista formal. Entretanto, essa impugnação é enviada à Secretaria da Fazenda, que responde ao TCE e nos repassa essa informação. Meio que o TCE é um intermediário aí dessas informações, porque, na essência, quando a gente recebe as respostas das impugnações, essas respostas, invariavelmente feitas pela Secretaria da Fazenda, dão conta de que, por exemplo, determinadas empresas estão em situação fiscal de inapta, ou houve um cancelamento de inscrição, né, do CACESE, e por aí vai. E essas informações são da Secretaria da Fazenda. E aí, nesse sentido, utilizando como link o que o presidente do Sindifisco, Paulo Pedrosa, falou em relação aos incentivos, nós estamos implementando agora, começando, na verdade, um estudo sobre os incentivos fiscais e em que isso impacta as transferências do ICMS. Até porque o ICMS pertence, 25% dele, pertence aos municípios. Não é nem questão de transferir, é pertencer, ou seja, o município é sócio, digamos assim, disso. Então, estamos começando os estudos nesse sentido. Existem algumas decisões, por conta do momento econômico e político do Brasil, que dão conta do seguinte: determinado estado concedeu o incentivo fiscal, mas, e aí houve algum município entra na justiça contestando isso, mas o STF invariavelmente está dizendo que, por conta consegue suspensão, quer dizer, os tribunais locais dão liminares em favor dos municípios, mas o STF suspende essa segurança, né, essas liminares, alegando a ordem econômica que vai comprometer e que isso vai pulverizar todos os municípios irem atrás e por aí vai, né? A gente está começando os estudos para depois nós começamos a nos reunir com a Procuradoria para que a gente aprofunde esse tema e comece a provocar de forma mais incisiva isso. De qualquer sorte, 1 bilhão de incentivos fiscais, né, 25% disso são dos municípios, né? E no caso de Aracaju, 36%, né, há um impacto muito grande, né? Então, em relação à divisão de que se há um outro tipo de indicador, né, penitenciária, me parece que, não sei se foi aprovado, Pedro, me parece que a Assembleia ela aprovou que os 3/4 em relação ao valor adicionado. No caso de Sergipe é assim, 3/4 para os municípios, né, com base no valor adicionado, e 1/4 de forma igual, né? Pega 1/4 lá, divide por 75, vai ser igual para todo mundo. Entretanto, o ano passado, não sei se foi aprovado, me parece que tinha um projeto de lei de que indicadores de educação estariam envolvidos nessa questão em relação a 1/4 disso. Então, eu aproveito aqui a oportunidade. A colega lá de Salvador disse que tem um setor lá em Salvador, né,
E aí eu gostaria de ver com algum dos colegas, se tem em outros municípios aqui presentes, né, algum setor para que a gente possa fazer algum tipo de visita e trocar experiência nesse sentido. Bom, boa tarde, eu sou Jane Pasquinelli Castelo, representante do Sindicato Carioca dos Fiscais de Rendas, do Rio de Janeiro, evidentemente, e diretora da FENAFIM. A minha intervenção aqui vai no início da apresentação do Carlos, quando ele diz que a sonegação é a primeira porta para a corrupção. E também um pouco frustrada com o decreto do atual governador em exercício do Rio de Janeiro, que decretou calamidade pública no Rio de Janeiro. Não ocorreu nenhuma chuva, nem nada assim imprevisto, para garantir recursos repassados da União por conta das Olimpíadas. Ocorre que hoje eu li na internet que ele recebeu já 1 trilhão da Federação, da União, mas ele pratica de renúncia fiscal 3 vezes este valor. Então, em protesto a isso e também um pouco frustrada, porque eu separei 5 pontos para a entrevista que eu dei hoje de manhã, e esse foi o único que eu não consegui abordar, eu queria ler 3 parágrafos rápidos do editorial do editor-chefe do Le Monde Diplomatique no Brasil. Ele se chama Silvio Cássia Brava, sobre exatamente sonegação. Rápido. Em meio a essa discussão sobre a falta de recursos para investir no social, no transporte público, no salário dos professores, no sistema de saúde e em tudo mais o que pode tornar a vida melhor para as maiorias, fomos procurar recursos públicos e encontramos muito dinheiro, mas não é fácil acessá-lo. Não estamos falando de pouca coisa. A União tem a receber mais de R$1 trilhão lançados na dívida ativa, principalmente de grandes empresas. Outro R$1 trilhão é dinheiro de empresas e empresários brasileiros depositado em paraísos fiscais. No plano estadual, também temos recursos disponíveis, mas não cobrados. Por certo, a dívida ativa mereceria mais atenção, mas outras medidas são possíveis. A cobrança mais efetiva do IPVA na cidade de São Paulo, 1/3 dos carros está com o IPVA atrasado, pode gerar uma receita na ordem de 7 bilhões de reais. Dividido meio a meio com o governo do Estado de São Paulo, esse montante poderia ser destinado à melhoria dos transportes coletivos metropolitanos. Considerando uma escala menor, se a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, recuperasse dos devedores 10% de sua dívida ativa por ano, poderia oferecer, por 10 anos, transporte público gratuito aos usuários. O que não pode continuar ocorrendo é o Estado acobertar os grandes devedores. Numa tentativa de identificar quem são eles em São Paulo, nem mesmo esforços feitos junto à Câmara Municipal foram frutíferos. Esse silêncio compromete os governos e o interesse público. E eu quero acrescentar, como disse o Carlos, primeiro, que nós temos parceiros na imprensa, sim, não dessa grande imprensa, mas, por exemplo, o Le Monde Diplomatique, se a gente mostrasse a eles a tentativa de unificar os órgãos de Estado, nesse sentido, eu acho que a gente teria um eco muito bom, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que a renúncia e a sonegação realmente são avassaladores, mas concordo com o Carlos que a própria estruturação na fiscalização, porque nós sabemos onde buscar o recurso. Muitas vezes somos impedidos por um aplicativo que é muito complexo, que não sai, por, enfim, diversos pretextos que nos impedem de ir onde nós poderíamos para aumentar até esse bolo da dívida ativa. Então, eu acho fundamental esse tipo de coisa que a Ana está falando, promover seminários, promover convênios formais ou informais, e a gente realmente botar o bloco na rua para fazer funcionar. A gente pode fazer isso, se a gente quiser. Então, eu acho que a gente tem que se empenhar, de verdade, e acreditar que, se nós não fizermos, não vão ser as pessoas que estão se beneficiando disso há décadas, há séculos, que vão fazer. Então... Bom, eu inicialmente queria colocar assim, os fiscos, né? A gente é um fisco de capital, estava conversando com um colega de Itabaiana, e lá tem 2 auditores, né? 2 auditores para fiscalizar a cidade de Itabaiana, tem o quê? 80 mil habitantes por aí, né? 100 mil, né? 100 mil habitantes, tem 2 auditores. Aqui nós estamos na capital e a gente tem diversos problemas.
né, problema do sistema tributário, problema de pessoal que é pequeno, né, problema de estrutura física. Agora, recentemente, o governo manda uma lei alterando, a gente conseguiu as duras penas, né? Discutimos bastante, o Grupo Físico participou, elaborou a lei da planta do IPTU, e agora, prestes à eleição, o governo se reúne, de repente muda e diz que vai congelar por 4 anos, sem ouvir o fisco. Então, a gente vê assim, vários problemas. E o que acontece? A LOAT, eu lembro que Carlos, numa das eleições lá, já tem um bocado de ano aí, não sei nem quantos tem exatamente, uns 4, 5, 6 anos, né, que a gente já falava em LOAT. O que é que precisa, o que é que acontece no Brasil? A gente está vendo uma lei tão importante para a União, para os estados, para os municípios, né, coisa que pode mudar radicalmente a situação, né, dos fiscos, e a gente não vê o envolvimento das pessoas. Vê Belém aprovou a lei orgânica, né? A gente não vê municípios grandes, né, capitais, e a gente não vê o envolvimento dos colegas, não vê as pessoas abraçarem isso aí, não vê isso aí como uma forma de, sabe, de realmente mudar alguma coisa. Então, eu falo até um pouco como sindicalista, né, Paulo? A gente precisa, assim, fazer um trabalho, uma divulgação, um chamamento aos colegas, às pessoas, né, para que a gente possa envolvê-las nisso tudo. E a questão que a colega colocou da sonegação, né, tudo isso está envolvido. As pessoas, no geral, elas não entendem tributação, elas não conhecem tributação, elas pensam que tributação é uma coisa do outro mundo, e não sabem que no seu dia a dia, né, na compra de um pão, de uma camisa, de 1 quilo de carne, está lá a tributação, né? Então elas pensam que são coisas distantes demais delas, e a maior parte das pessoas, e digo até pessoas de direito, não conhecem tributos. A gente vê decisões judiciais absurdas que só prejudicam principalmente os municípios, quando chegam lá nos tribunais, né, decisões que a gente vê que é lógico, que às vezes é feito um trabalho muito grande, e não é, e o juiz chega lá e simplesmente você pergunta, será que esse cara entende realmente direito tributário? E realmente talvez ele não compreenda bem o direito tributário, principalmente quando é direcionado aos municípios. Então a gente precisa abraçar isso aí, a gente precisa fazer uma campanha, sei lá, precisa discutir isso aí, porque se a gente tem autonomia financeira para mudar um pouco o nosso setor de trabalho, o nosso local de trabalho que a gente chega, eu sempre disse, a gente trabalha num lugar que às vezes os nossos filhos chegam lá e dizem, você trabalha aqui, é? Que aí o cara fica até espantado no local que trabalha, né? Então a gente precisa mudar o local de trabalho, o sistema tributário decente, a gente precisa mostrar, primeiro aos nossos colegas e depois à população, que o nosso papel, como você colocou lá, o que é o fisco, a gente precisa dizer que o fisco é importante, e às vezes a gente esquece disso. Muito obrigado. Muito bem. Eu queria aproveitar, como é o nome dele? Carlos Xará, nosso Xará, né? Aqui o S do Carlos vale a pena, que já tem 3 aqui, né? São Carlos. Olha, a tua colocação é muito importante. Tu perguntas assim, por que é que um negócio desse, né, não chamou atenção ainda? Muito por culpa da gente também. O pessoal vai lembrar agora que não faz muito tempo, até criancinha de colo levantava plaquinha e papelzinho que tinha escrito não a PEC 37. Lembra disso? Não. A PEC 37... Quem botar no Google vai ver. A PEC 37 vinha mexer com as atribuições do Ministério Público. Não era aquele pandemônio, não, sabe? Não ia acabar, como diziam. Era ruim. A bancada mais conservadora no Congresso Nacional foi quem propôs a mudança, né? Tinha lá uma coisa que interessava e 10 que não interessavam. Não ia acabar com o Ministério Público, não, mas era ruim. Aí o pessoal do Ministério Público tomou o Brasil. E tinha criancinha. Eu me lembro que tinha jogo de futebol que tinha lá uma plaquinha. Não a PEC 37. Está faltando a gente fazer isso. A gente botar a camisa da PEC, levantar o cartaz. Toda vez que tiver um movimento de rua aí pedindo a 186, pela PEC 186, todos contra a sonegação, por um Brasil mais justo. Cada um inventa. Vai feito o carnaval na rua de Olinda. Cada um vai com sua fantasia. Mas precisa dizer isso. E também é o seguinte, precisa trazer para esse debate quem interessa, que é o povo.
como o Jane foi hoje na rádio, falar da importância do fisco. A gente fala o tempo todo. Então, quando essa coisa chega, né, a esse nível como chegou a PEC 37, aí acontece. O que precisa, e olha, que a gente está com a faca e o queijo na mão. Porque pelo fisco, pelo nosso trabalho, passa o combate à corrupção, passa o equilíbrio das contas, passa a manutenção dos serviços essenciais, porque ninguém é maluco de cair nessa conversa de quem está passando pelo poder e quer tirar o que é do povo, não. Ninguém é maluco, rapaz. Deixemos aqui de lado as inclinações políticas. Não que a gente não vá discutir política e vai lá fora. Essa história de dizer que Gandhi já dizia, né? Quem diz que política e religião não se discute, não conhece nada de política e nada de religião. Lógico, se discute mesmo, porque se não discutir, vira fundamentalismo. O cara bota bomba no peito e estoura uma multidão. Então ele tem que discutir, tem que entender, não entender, se convencer, tentar convencer. Mas vamos lá. Seja de que lado o cara torça, pelo amarelo ou pelo vermelho. Qualquer um daqui é ser humano e sabe que o ideal é manter o povo no orçamento. É manter serviço público e não cortar. Se o secretário tivesse aí, ou o prefeito, eles iam concordar com a gente no seguinte: prefeito, secretário, o senhor quer cortar serviço público? Não, ainda mais agora em ano eleitoral. É atirar no pé. O senhor quer cortar comissionado, terceirizado e contratado? Manda a lei complementar 101. Se o cara estiver no limite prudencial, ele tem que cortar. Ele vai cortar comissionado no ano eleitoral. Porque o comissionado é o cara que está mais próximo a ele. E é legítimo, está na lei que é assim. Tu acha que ele quer cortar? Não quer. E qual é o instrumento que ele tem na mão para não perder o servidor comissionado e contratado? É arrecadando melhor. Então, por todos esse interesse passa, Carlos. É preciso que a gente diga isso. A gente não pode parar, tem que ser um mantra. A gente não pode parar de dizer. Isso é uma responsabilidade nossa. Rosa Luxemburgo dizia: enquanto os ideais da mudança estiverem só nesse pequeno grupo, a mudança está ameaçada. Os ideais têm que sair daqui. A gente tem que fazer reuniões dessas setoriais. Quem não veio hoje, vocês multipliquem isso e conversem onde estiverem. Se estiver num canto, tem gente que diz assim: ah, Carlos é fiscal, ó, tá vendo? Já está aqui, sexta-feira, 3 da tarde, já está aqui para se divertir, vai no cinema. Aí Carlos tem que, na mesma hora, dizer: calma aí, mas o que foi que eu fiz durante a semana e até agora às 2h30? Eu consegui recurso para pagar a escola, a educação, a saúde, manter o sinal de trânsito funcionando. Às vezes trabalhei à noite, acompanhando o evento, diversão pública. Eu trabalho, meu amigo, eu trabalho para bancar toda esta sociedade chamada Aracaju. Porque essa experiência de viver em coletividade tem que ter tributo. Senão a sociedade vai virar um lugar da gente sofrer coletivamente, como tem sido. Às vezes o cara pega o carro e não chega no canto. Não dá, o trânsito não dá. Chove, eu perdi o motor, rapaz. No dia da reunião da FENAFIM, choveu no Recife, entrou água no meu carro. Meu filho foi me deixar no aeroporto. Na volta, eu perdi o carro. Estou brigando com o seguro, ver se consigo alguma coisa. Porque deu calço hidráulico, estourou o motor, porque a rua ficou cheia d'água. E ficou cheia d'água porque não tem como fazer uma rua melhor. Ele diz que não pode, porque não tem recurso. E por que não tem recurso? Agora eu vou lembrar da minha amiga Jane, que levantou ali uma questão importante. O Rio de Janeiro conseguiu 3 bilhões, né? 1 bilhão. 1 trilhão. Conseguiu 1 trilhão. E joga fora 3 trilhões. Agora, joga fora, minha amiga Jane, de estados como Piauí. Porque quem é que está dando dinheiro para o Rio de Janeiro? Não é a União? Vai faltar o Piauí. Nenhuma pretensão, nenhum apreço maior ao Piauí. Estou dando um exemplo que está bem distante e eu acho que precisa mais. Então, veja, consegue 1 bilhão da União, negligenciando 3. No dia da nossa reunião, no dia 31 de maio, a gente estava numa reunião da FENAFIM e saímos para acompanhar o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência. E eu conversava com o senador Paulo Paim, que Paulo Paim sempre foi um grande defensor da Previdência, né, dos servidores. E eu lembrava ele: senador, como é que se fala em reformar a Previdência? Sacrificando o trabalhador, colocando o servidor para se aposentar perto da morte. Daqui a pouco a gente vai ter direito, por lei, ao velório e na repartição. Né? Não, você tem direito pelo menos a botar o caixão ali, né? Porque não vai ter tempo, Jane. Aí, veja,
O sujeito pensa logo nisso, sacrifica o trabalhador, bota a idade lá em cima para homens e mulheres, certo? Por que ele não vai atrás, Carlos, do que não entra, seja por sonegação, e do que sai pelo ralo do incentivo fiscal? Olha, a contribuição previdenciária do inativo, aquela que é um absurdo, que não tem nenhuma lógica jurídica, porque o cara pagou a vida toda e vai pagar de novo. Não é isso? O Supremo arrumou um remédio ali, disse que podia, por uma questão econômica, botou a economia acima do direito. Mas não faz sentido o cara se aposentou e voltar a pagar a Previdência. No Brasil é assim. E esta contribuição que o aposentado paga, ela hoje é 11 vezes, o produto dela é 11 vezes menor do que o Brasil abre mão em incentivos fiscais. Veja, eu tiro do velhinho para dar às empresas. E pior, empresas que nem ajudam na geração do emprego. Tubarões. Então, assim, esse é um desenho que a gente tem que combater. É mais um momento. Olha aí. Acontece na Previdência, acontece aqui. Aqui você atualiza, não vai ficar triste, não. Você atualiza o IPTU aqui pelo IPCA? Todo mundo, né? Sinceramente. O que é que o índice de preço ao consumidor amplo, que é uma cesta de mercadorias e serviços, tem a ver com valor imobiliário? Ei, laranja, banana, passagem de ônibus. Ei, o que é que tem a ver? Nada a ver. Eu garanto a você que aqui, um bairro qualquer, teve uma valorização porque experimentou um equipamento público X, ou porque valorizou mesmo, porque houve uma busca por ele, o ano passado, e o outro, pelo contrário, teve uma retração do seu valor. Mas os dois sofreram atualização pelo IPCA do mesmo jeito. Olha a injustiça. Olha a injustiça. Todo mundo aqui adotou o IPCA, ou não foi? Por quê? Com base em quê? Porque a gente atira no passarinho na gaiola. A gente também tem que melhorar. Não vamos ficar com depressão, não. Vamos começar a mudar daqui para frente. Ver o que a gente está fazendo de errado. O IPCA, primeiro que não tinha como usar ele para tributo imobiliário, rapaz. Não tem como. Não tem. Olha, quem achar, me mostre. Um item é uma cesta enorme que faz o IPCA. Quem achar um item que trate de valorização de bem imóvel, me mostre. Não tem. Passagem de ônibus, preço de energia, preço de água, laranja, banana, ovo, e vai, feijão, e vai. E o que é que tem? Vestuário. Mas não tem imóvel. E todo mundo atualiza o IPTU pelo IPCA. E pior ainda quando o cara não atualiza o IPTU. Aí é pior. Que se ele faz isso sem observar o que manda a Lei Complementar 101, vendo os impactos para aquele ano e para os 2 anos, aí ele está cadastrando o prefeito dele a ficar inelegível. Seu prefeito, está aí. A inscrição da sua condição de não poder ser eleito. É porque não tem que fazer tudo aquilo? O artigo 14 é claro, que diz, olha, se você for dar uma redução do valor do tributo, você tem que observar o que vai acontecer com a Receita neste exercício e nos 2 próximos. Tem que dizer de onde é que vai arrumar essa compensação. Vai criar um tributo novo, uma taxa nova? Quem sabe? Taxa para quem comer mais de 10 caranguejos numa noite. Aqui na terra do caranguejo. Inventa uma taxa. Bom, vai criar o quê para poder mexer no IPTU? Nada. Então não pode, prefeito. Vai ter que aplicar. Enquanto não achar um índice melhor, vá no IPCA. Agora, pessoal, aplicar um índice que não tem nada a ver para atualizar um tributo é atirar no passarinho da gaiola. É porque a gente devia trabalhar muito mais esse tributo, que é um tributo sobre o patrimônio, que eu posso atrás dele buscar o princípio da capacidade contributiva. Lógico, eu sei o tipo construtivo, sei a renda da família, sei tudo. Eu hoje sei tudo. O imposto de renda não é assim? Ou vocês duvidam que daqui a uns 5 anos, pessoal, ninguém vai declarar mais imposto de renda, não? O cartão da gente, o meu é Visa, Eletro, né? Que vai e faz o débito. O cara sabe tudo que eu faço. Ele vai mandar para mim o meu imposto de renda, pelo e-mail. Vê aí, Carlos, tu concorda? É isso mesmo. É lógico que ele já sabe tudo que eu faço. A gente também já sabe muito do contribuinte. Informação a gente tem demais. Aqui tem nota fiscal eletrônica? Tem declaração mensal de serviço? Tem tudo, então. Essas coisas existem para a gente entrar e arrancar informação. E aí melhora
tudo. Você usa isso para poder ajudar na informação do IPTU também. Você conhece o perfil daqui. Se for um imóvel para que seja estabelecimento comercial, você já usa aquela informação também. Tem como fazer. A gente precisa abraçar essa coisa. E aí, Carlos, eu queria, tanto a tua pergunta, a tua questão como a de Jane, eu queria aproveitar esse meu, assim, pelo menos eu acho que é o meu fechamento, eu já falei até demais, lembrando a vocês o seguinte, uma coisa que sempre incomoda muito. A gente faz essa luta há muito tempo, e semana passada teve um debate no Senado, que foi retirado de pauta, deve voltar amanhã a pauta, que era mais uma lei do Simples Nacional. Alguém acompanhou a discussão no Senado aqui, daquele projeto de lei? Você acompanhou? Eu não sei se o amigo viu quando a senadora Marta, e acompanhada por uns 3 senadores, argumentaram assim, isso me doeu muito, argumentou assim, a gente vai aprovar essa lei, aí alguém dizia, mas calma aí, pessoal, isso pode comprometer lá o município, né, que vai perder receita, porque sempre perde. A gente na Constituição Federal tem a vedação, a heteronomia, clara, tem um artigo lá que diz assim, a União não se meterá na tributação municipal. E nem o Estado, muito bem. O Simples veio para se meter. O cara chegou na primeira faixa e disse, o ISS é 2% na primeira faixa, ou não é? Aí, o que era 5 virou 2. Um dia desse, lá em Brasília, um assessor de um deputado bem estranho, ganhou fama recentemente, pela postura dele bem estranha, ele disse assim, o assessor dele disse assim a mim, mas Carlos, que besteira, tu está brigando por 3%, o que é 5 vira 2. Eu digo, não, 5% é 100% da receita, 2% é 40%. O que era 5%, amigo, passou a ser 2%, ou seja, eu perdi 40%, eu só estou em 40% dessa alíquota, eu perdi 60% da receita. E é o que está acontecendo. Aí vem um projeto para alargar ainda mais o Simples Nacional. Hoje o Simples Nacional entra no IPTU, o MEI, entra no IPTU do cara. O cara mora num apartamento bom, numa casa boa, e diz que é MEI, e agora o IPTU dele passa a ser diferente. Não, passa a ser diferente, passa a ser diferente. Ele tem um imóvel, né? Passa a ser diferente, passa a ser mais barato. Não é assim? Você vai lá, escreveu, acabou. É o que ele diz. Então, começa com um problema. Então é o seguinte, o que é que a gente, assim, o que é que eu ia pedir a vocês nisso aqui? É o seguinte, pessoal, o que foi que eu vi, pronto, o que foi que eu vi lá na discussão? Eu vi Marta e outros senadores dizendo o seguinte, vê que coisa complicada, dizendo assim, mas o Simples Nacional está avançando e está, como vocês estão dizendo aí, né, entrando na competência do município, mas está ajudando, porque o município, na sua média, ele não cuida da receita própria. Olha, nós estamos passando o atestado de incompetência. Então, tem mais que fazer isso mesmo, porque a União vai ajudar. Essa arrecadação única ajuda, porque o cara não cuida mesmo. Aí ele botou no mesmo tacho, quem cuida e quem não cuida. Então, para que a gente que cuida, porque eu acredito que quem está aqui é porque cuida, senão não vinha. Para que a gente que cuida da tributação não perca tributo por conta de quem não cuida, a gente só tem 2 saídas. Primeira saída é alertar esses que não cuidam. E a segunda é ajudar que eles possam cuidar. Então, quando o município de Aracaju ajuda aos outros municípios próximos a arrecadar melhor, ele está ganhando com isso. Lógico, está esvaziando esse discurso da invasão de competência com base no descuido com a receita. Porque hoje é assim, o argumento foi assim, nós vamos invadir a competência, deixar que invada, porque vocês não cuidam da receita. Olha aí, e a gente tem que ouvir isso. Exatamente. E hoje, quem está na primeira faixa, ISS é 2%. Você trabalhava com 5, meu amigo, ninguém se comoveu com a sua história. Você perdeu 60% da receita e ninguém disse nada. Perdeu mesmo. Passaram a mão em você e agora vão passar de novo. Amanhã está indo para a pauta. Hoje é segunda, né? Amanhã está indo para a pauta de novo. Ganhamos uma semana só. A esperança é que esse cenário de indecisões, onde a cada minuto cai um ministro, faça com que essa coisa segure de novo. A esperança é essa, né? É que não passe de novo, que a gente ganhe mais um tempinho para discutir mais. O pessoal dos estados também entrou com força, que tinha lá trazia um problema também, não me lembro agora qual é, mas trazia uma dificuldade para vocês também no estado, entendeu? Então, vamos sair daqui com esse compromisso de levar essa ideia lá fora,
ajudar os outros físicos que não têm a mesma estrutura que a gente tem, formar entidades sindicais, organizar a turma, para que a gente possa levar, Carlos, essa ideia onde a gente passar. Sinceramente, a nossa causa está na hora. É ela agora. Não é isso? Vamos aproveitar. Valeu, Carlos. A gente vai encerrar. Antes disso, só passar rapidinho a palavra para cada um aqui, para uma despedida. Não, mais uma vez agradecer o convite e rapidinho, só falando o que Jane entrou, é 1 trilhão a dívida ativa da União e a Procuradoria da Fazenda Nacional está sendo sucateada. A ideia deles é aprovar um projeto de lei para que a União possa vender a dívida ativa. Então, a dívida ativa vai ser vendida para banco. Agora, me diga, como é que vai fazer essa cobrança, banco fazendo cobrança de crédito tributário? Isso é um absurdo completo, é qualquer coisa de absurdo, é inconstitucional, é imoral, é tudo. Mas eu não podia deixar de não comentar. E obrigado pelo convite e, mais uma vez, satisfação fazer parte da mesa. Bom, mais uma vez, né? Dar os parabéns ao nosso palestrante, apesar dele não ser considerado palestrante, né, mas foi muito boa a apresentação. Fica a mensagem, né? A gente deve realmente trabalhar, mostrar a nossa importância, deve incutir isso na cabeça dos nossos colegas. A gente acha que não é importante, que as coisas acontecem sem que a gente precise se mover, mas é necessário, sim, certo? Ajudar essa integração entre os físicos e outros organismos, como a PGE, é importante porque o contribuinte trabalha dessa forma e a gente não pode trabalhar isolado, se a gente não consegue o nosso objetivo. Obrigado. Bem rápido, eu acho que é só um chamamento, né? Chamar a atenção para os colegas aqui do Fisco Municipal. São tantas siglas, viu? É FENAFISC, é FENAT. Mas aí o que acontece? Os anos eleitorais, muitas vezes, eles são propícios para a gente tentar arrancar compromissos. E agora estamos no ano eleitoral, acho que seria talvez importante vocês provocarem os principais candidatos a prefeito a respeito da LOAT, tentar arrancar compromisso, porque a gente sabe que muitas vezes existe aí uma demagogia no debate, mas eu acho muito complicado vocês chamarem para um debate os candidatos a prefeitos agora de Aracaju e tentar arrancar compromisso e depois eles quererem recuarem. Eu acho que tem que tentar, nesse cenário, né, a PEC 186 já tem uma certa repercussão a nível da classe política, houve uma grande movimentação no Congresso, realmente a gente precisa tomar iniciativas para popularizar esse assunto, levar esse assunto para a categoria, mas eu acho que a nível, hoje, desse debate sobre a sucessão municipal, talvez seja um cenário importante. Eu digo isso porque vocês implementando esse debate no município, isso vai ajudar também a gente no Estado, né? Porque se tem a capital implementando a sua lei orgânica, isso irradia, né, para todo o Estado, e a gente vai estar procurando se articular com você aí, viu, Trindade, em qualquer atividade que seja propícia e que a gente possa associar forças. Mas vocês não podem deixar passar essa oportunidade de alavancar nesse debate da sucessão a questão da LOAT junto aos candidatos. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Estamos aí sempre a qualquer outra iniciativa. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos, o pessoal do grupo que resistiu até agora aí para participar do debate. Hoje à noite a gente vai estar lá no forró com o pessoal, quem quiser aparecer também, para não ficar só esses debates pesados, a gente se divertir um pouquinho escutando o Pé de Serra lá. Quem quiser aparecer está convidado desde agora, tá? Abraço, brigadão, até a próxima. Parabéns para a gente.